Hoje o assunto da nossa mesa aqui é Paralimpíada. Nós vamos discutir um pouquinho sobre os Jogos Paralímpicos que estão sendo realizados, vão até este domingo no Rio de Janeiro. É um sucesso de público, né? Após o início ruim de vendas, o evento disparou em comercialização de ingressos. Mas para falar um pouquinho melhor sobre tudo isso, nós vamos fazer um contato diretamente com o nosso enviado especial ao Rio, aqui do jornal, Jairo Marques, que também é colunista do Caderno Cotidiano, para falar um pouquinho sobre isso, o dia a dia dos jogos, as expectativas para essa reta final. Jairo, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria começar te perguntando em relação ao desempenho do Brasil. O Brasil tinha uma meta de ficar entre os 5 primeiros do quadro de medalhas pelo número total de medalhas de ouro. Parece que essa meta agora está um pouco difícil de ser alcançada, mas eu deixo para você comentar sobre essa performance da delegação brasileira nos Jogos até agora, né? Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, pessoal da TV Folha. E você falou, né? O top 5, os 5 melhores, o Brasil está se distanciando, né? Dessa possibilidade de ficar entre os 5 melhores. A gente não deve atingir, evidentemente, os 21 ouros que a gente conquistou na última Paralimpíada de Londres. Isso deve-se a diversos fatores, né? A gente noticiou na Folha já alguns dias atrás que as estrelas, né, que se esperava muito dessas estrelas paralímpicas, elas tiveram desempenho abaixo do que se esperava delas, né? Se a gente pensar só no nome mais popular, né, do Daniel Dias, ele vem de 6 ouros em Londres e aqui ele conquistou 2, né? Até agora, ainda tem mais provas aí pela frente. A própria Terezinha, né, Guilhermina, já foi a mulher cega mais rápida do mundo, enfim, teve 2 problemas ali logo na largada. Então, isso afetou bastante o Brasil, a delegação brasileira. A gente pode levantar uma série de outras razões aí por esse desempenho não tão bom quanto a gente esperava, né? Talvez a gente se falava muito, né, Paulo, sobre o emocional agindo positivamente nos atletas, o apoio da torcida, mas muitas vezes parece que a gente vê que o atleta sofreu até uma pressão, sabe, pelo ouro, enfim. Mas eu acho que isso vai ter que ser avaliado. Por outro lado, eu acho que a gente precisa também tentar entender que a gente teve uma quantidade total de medalhas importante, né? Foi o recorde dos Jogos. Os Jogos surgiram com nomes muito novos e com resultados inéditos, né? Por exemplo, o tênis de mesa com o Israel, a gente teve uma prata, e uma prata bastante suada. A gente teve medalha de bronze na canoagem. Enfim, uma série de atletas que não eram aí do mainstream, não eram esperados deles resultados tão sensacionais, trouxeram premiações. Eu acho que, enfim, a gente tem esses 2 lados para olhar e analisar. Agora, do global, do jogo, me chama muita atenção dos jogos, me chama muita atenção o desempenho, que você deve ter notado também, da Inglaterra, né? O Reino Unido, que teve 32 medalhas em casa, né? Agora disparou para 50 medalhas de ouro, o que mostra que eles entenderam muito bem o tal do legado que os jogos devem deixar, né? Houve um investimento maciço, tanto antes quanto depois, e os resultados estão aparecendo bastante aí para a Inglaterra. Sim, Jairo, acho que só para a gente fazer um parêntese e falar para o nosso amigo que está acompanhando o programa, o Brasil está na 7ª posição no momento. Isso. Né? O Brasil está 2 atrás do que era desejado, mas foi ultrapassado pela Alemanha e pela Austrália. O Brasil no momento tem 11 ouros, a Austrália deu uma disparada, está com 15 ouros. Aproveitando o que o Jairo falou, aproveitando o que você falou, Jairo, eu queria até perguntar para você se você achou que faltou um pouco de renovação, por exemplo. O André Brasil, o Daniel Dias vinham desde Pequim 2008 como os carros-chefes do Brasil e entraram agora mais uma vez, né, depois de 8 anos, como os carros-chefes aí, por exemplo, a natação está tendo um desempenho talvez aquém do esperado, e o André já está com 32 anos, o Daniel também já se aproximando dos 30. Você acha que faltou um pouquinho de
de renovação. E aí, só para complementar também o que você falou da Grã-Bretanha, é bom nós lembrarmos que nos Jogos Olímpicos a Grã-Bretanha ultrapassou a China em número de medalhas de ouro, né? E só ficou atrás por 3 medalhas no total de pódios, né? Ou seja, os britânicos eles tiraram proveito, acho que total do fato de terem recebido os Jogos de 2012, né? Eles conseguiram catapultar os resultados e isso vai ser um desafio que o Brasil vai ter para os Jogos de 2020 em Tóquio. Então, mas queria te perguntar isso, em relação à renovação, a sensação entre vocês, jornalistas que estão acompanhando a Paralimpíada, é de que faltou um pouco de sangue novo nessa delegação brasileira? Paulo, eu acho que talvez o que tenha faltado seja uma distribuição melhor do foco para esses atletas que chegaram aqui. A pressão e a exposição de atletas como o André Brasil, que você citou, os meninos da bocha lá, a dupla Dirceu e Eliseu, que são bicampeões paralímpicos, foi muito grande, né? Então foram nomes que foram explorados durante muitos anos e chegaram aqui como promessa. E, paralelamente, nomes muito novos, como o Gigante, que ganhou aí o levantamento, arremesso de peso, a gente praticamente desconhecia, a gente não tinha muita familiaridade com essas pessoas. Uma exposição dessas pessoas não era tão grande. Eu acho que, para a gente falar de renovação, se era preciso fazer uma renovação, não sei, acho que tecnicamente eles tinham condições de estar nos jogos, né? Eles ganharam mundiais, eles ganharam garantiram as suas posições nas disputas que eram para garantir posições. Mas esse debate, e você sabe bem disso, talvez o nosso espectador saiba menos, mas que na Paralimpíada ele é mais delicado, né? Assim, a gente tem atletas mais velhos jogando e disputando medalhas. Então, talvez seja o momento da gente falar mesmo abertamente de que é preciso renovar em algumas categorias. Aqui eu não sei, acho que assim, como você falou, a natação precisaria, não sei, acho que o Clodoaldo agora, né, está saindo, o próprio André não sei se ele ainda vai disputar o Japão, mas acho que foi uma questão mais de exposição, de expectativa criada sobre, enfim, que ultrapassou o resultado deles em si, né? E é interessante, eu acho que, Jair, talvez você concorde comigo, que independentemente de atingir meta ou não, acho que o Brasil conseguiu 2 fatores importantes. Um que é quebrar a marca do total de medalhas, que era de Pequim, né? De 48, o Brasil já tem 55. Até o fim do dia deve somar mais algumas, talvez chegue a 60 e tudo mais. Mas acho que o mais legal de tudo, talvez, seja a mensagem que isso passa para o esporte, talvez para a sociedade. Nós comentávamos um pouco antes aqui do início da transmissão que essa Paralimpíada já superou 2 milhões de ingressos vendidos, não teve tanta transmissão em TV aberta, mas tem alguns canais transmitindo, em redes sociais existe, né, uma discussão muito grande em relação a resultados, a performances, ou mesmo a histórias dramáticas, né, muitas histórias de superação e tudo mais. Eu queria te perguntar como é que está sendo isso aí, né? Você esteve presente aí no Parque Olímpico do Rio na semana passada, que houve até uma quebra de recorde no número de visitantes, maior até mesmo do que da Olimpíada, e a expectativa é que para esse sábado e domingo também haja um número recorde, um novo recorde de presentes. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está esse clima da Paralimpíada, se as pessoas aí no Rio realmente abraçaram o evento. Certamente essa é a informação de maior impacto da Paralimpíada, né? Um evento que começou desacreditado, que poucos dias antes estava desacreditado, ninguém nem sabia se ia ter alguém para apagar a luz ali das arenas e de repente milhares de pessoas tomam conta de tudo por aqui. Vieram famílias inteiras, né? A gente teve congestionamento de carrinhos de bebê em algumas arenas, muitas pessoas com deficiência circulando por aqui, com problemas pontuais, outros problemas mais estruturais que a organização
deve chegar a organização, ou já chegou a organização, mas fato é que foi a força do público que está chamando uma série de outras consequências, né? Então, por exemplo, nos primeiros dias a gente via menos mídia do que agora. Agora, enfim, em todos os lugares tem jornalista, tem gente fazendo reportagem, enfim, o interesse bombou, puxado por essa expectativa do público, né? Que quer informação. E as pessoas têm vivido o esporte paralímpico de uma maneira muito interessante. As crianças vibram nas arenas. É muito interessante como a diversidade, né, que algumas vezes espanta, né, o cidadão não tem um braço, não tem uma perna, aqui dentro da manifestação das pessoas, ela praticamente desaparece. As pessoas querem saber se o cara está fazendo gol, se o Jefinho está fazendo gol, se o Ricardinho está fazendo gol, e estão curtindo isso demais, né? Acho que esse é um grande valor mesmo que a gente vai, talvez, aproveitar no futuro. Ainda nesse aspecto, vai ter a final do futebol de 5, que é uma sensação, né? O brasileiro adora futebol, e essa final está esgotada. E está tendo aqui uma grande disputa para saber como é que a mídia vai entrar para ver, para assistir, porque o espaço, eles não projetaram um espaço muito grande, e tem mais gente interessada para ver essa final contra o Irã, inacreditavelmente, a gente achava que ia ser a Argentina, do que espaço, enfim. Então, a grande explosão deixada, a meu ver, dos Jogos Paralímpicos vai ser essa, né? Que uma explosão de interesse das pessoas por essa diversidade, por esse momento, por entender. Em muitas arenas as pessoas ficavam assim olhando os atletas, puxa, mas o que ele tem, né? Mas como é que é essa classe? É muito legal ver esse novo vocabulário entrando no cotidiano das pessoas, né? E Jaru, você também esteve nos Jogos Paralímpicos de Londres, né, que foi você pode até lembrar melhor do que eu, foram os primeiros jogos que teve esgotamento dos ingressos, né, acho que foi o que eles chamam de sold out, mas é bom a gente também lembrar que o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, é o berço do movimento paralímpico, né, os Jogos Paralímpicos, eles derivaram de um torneio que chamava Jogos de Stoke Mandeville, que foi criado em 1948 para recuperar soldados feridos na Segunda Guerra. Então tem um histórico ali no Reino Unido que até impulsionou, acho que o interesse do público, e realmente acho que as arenas estavam quase todas sempre lotadas. No Brasil, você bem citou que existia essa preocupação, a baixa venda de ingressos. Até mesmo um mês atrás, eu lembro que durante os Jogos Olímpicos se falava em 12%, 13% da venda, e agora já superou 80%. Eu queria saber, você que teve essa experiência de um país que assim, foi o precursor dos Jogos Paralímpicos, né? E você está vendo isso no Brasil, eu queria que você fizesse essa distinção, essa diferenciação, assim, te surpreendeu? O Brasil ficou tão longe assim dos britânicos ou até que não saímos tão mal? Eu acho que são realidades muito distintas, como você mesmo pontuou. Eu acho que o londrino foi aos Jogos, o inglês foi aos Jogos, muito mais, digamos, preparado para entender o que estava acontecendo. Aqui a gente foi mais pela questão do espetáculo, né? O brasileiro foi mais pela questão do espetáculo. Muito, como avaliam por aqui, embalados pelos resultados finais dos Olímpicos, né? O futebol ganhou ouro, o vôlei ganhou ouro de uma maneira excepcional, então ficou ali uma vontade de ver mais aquele espetáculo, né? E que, de certa maneira, avaliam que refletiu na Paralimpíada. Só que eu acho que só isso não pode ter sido a justificativa, né? Porque, como você mesmo falou, são 2 milhões de ingressos, né? Passou de 2 milhões de ingressos. Londres foram 2 milhões e 700 mil. Eu acho que gerou-se um caldo aí em redes sociais ou das pessoas que vinham e assistiam. A gente teve alguns apelos aí de marketing
questionáveis, mas enfim, tivemos apelo. Então, uma sequência de acontecimentos ali na beira da realização dos jogos nos fez termos arenas lotadas. Em Londres, não. Né? Em Londres, as pessoas queriam mesmo estar nos Jogos Paralímpicos. Né? Havia uma questão ali educativa, de formação dos filhos envolvida, as escolas, né? As escolas vinham em peso para os Jogos, porque aquilo era na avaliação deles, uma lição de potencialidades humanas, né? Que eu particularmente não enxergo muito aqui, sabe? Eu acho que a gente tem mais a questão da festa mesmo em si. A cerimônia de abertura foi bonita ali, teve, né, momentos muito emotivos, que também pode ter contribuído para inflamar mais as pessoas a virem, né, para os jogos. Agora, eu acho que tem muito mesmo desse aspecto da festa. Você teve aqui na Olimpíada e as pessoas adoram circular aqui pelo parque, é bonito, adoram ver os monumentos, não é isso? Ontem eu acompanhava uma prova da natação e entrou um grupo de crianças e agora que elas viram a piscina, elas ficavam maravilhadas. Meu Deus, que piscina grande, que piscina maravilhosa. Então, eu acho que tem esse caráter lúdico que chamou a atenção, né, de um público que não veio durante a Olimpíada, né, e que pôde aproveitar agora, evidentemente, porque os ingressos também eram mais baratos. Né? E eu queria te perguntar também questão de acessibilidade, né? Isso até é uma coisa que deveria talvez ser tratada como um assunto prioritário, porque é algo que vai ficar para o cidadão carioca e, né, para os turistas que forem ao Rio. O Rio conseguiu, o Rio é o Brasil de certa forma, né? Porque às vezes os atletas chegam em outros locais do Brasil que não o Rio para fazer a preparação, depois ir para a cidade. Mas a pergunta conseguimos ter um salto de qualidade em questão de acessibilidade nos transportes e até mesmo nos locais de competição e nos locais mais badalados aí da cidade? Obrigado por fazer essa pergunta. Eu acho que as pessoas têm uma certa expectativa, né, que eu fale sobre isso, que é um assunto que me cabe aí em muitos momentos no jornal. Não, infelizmente a gente não teve aí um boom de acessibilidade nem no Rio, nem em lugar nenhum do país. A realidade é que as pessoas continuam enfrentando dificuldades as mais diversas. E os relatos que eu recebi, Paulo, foram muitos, foram de dificuldades mais fora daqui do parque do que dentro daqui das instalações do Parque Olímpico. Mas o maior problema que eu vejo nisso é uma história que as pessoas constroem tudo isso, constroem uma realidade paralímpica com pouco ouvido as pessoas que deveriam ser ouvidas, né? Então a gente tem erros absurdos, por exemplo, como a altura de algumas grades que separam o público da pista onde os atletas estão competindo. Então o cadeirante está sentado, ele não consegue ter uma visão plena, né? Acabei de receber um relato de uma criança que teve dificuldade no Rio Centro para enxergar a prova. Esse tipo de detalhamento são importantes, né? Talvez sejam fundamentais, poderiam ter sido verificados antes, resolvidos antes, mas não aconteceu. Acho que isso a gente poderia ter evoluído mais. Porém, eu senti pelo menos uma boa vontade em alguns momentos para que a coisa fluísse, né? Bom, vamos tentar resolver aqui e ali. Você já cobriu vários jogos, você sabe que há uma rigidez aqui sobre posições que você pode ficar ou que você não pode ficar. Eu acho que aqui faltou um pouco da nossa maleabilidade brasileira para dar conta do que a gente errou. Acho que é diferente do que a gente falou. Bom, Londres você tinha 500 mil opções de acessibilidade. Aqui a gente colocou 5 opções de acessibilidade. Então a gente precisa pensar em ser maleável para atender melhor as pessoas. Né? Faltou isso? E eu sinto que isso faltou, Paulo. Acho que isso faltou em diversos momentos. Não destacaria nada como grave. Não acho que houve um problema que fosse
muito palpitante. Mas foram problemas pontuais e que, como esses jogos é das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, eu sinto que elas gostariam de ter sido mais agraciadas com esse olhar diferente, né? O meu próprio trabalho, né? A gente enfrenta cada perrengue sendo jornalista com deficiência que não poderiam acontecer, né? Mas acho que a gente vai ter mesmo um legado de reflexão sobre isso. Sim.